Olá, eu sou o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, sou professor de Processo de Trabalho e desembargador do TRT lá do Espírito Santo. E estou aqui agora para a gente conversar com os alunos aqui da Faculdade de Direito para que eles possam fazer indagações nesse momento do programa Saber Direito. Então, eu vou abrir logo aqui, por gentileza, pedindo a Patrícia. Patrícia, por gentileza, pode formular a sua indagação para ver se eu tenho condições de respondê-la. Professor, eu gostaria de saber como deve proceder o juiz ao verificar que o servidor público estatutário, ele postula ao mesmo tempo direitos relativos ao período seletista e estatutário. Muito boa pergunta, Patrícia. O que acontece é que quando há acumulação de pedidos de servidores públicos, uns versando sobre o período que ele era seletista e outros pedidos versando a respeito do período que ele passou a ser estatutário, o juiz do trabalho não tem competência para julgar todos os pedidos. O que o juiz do trabalho vai fazer? Extinguir o processo sem resolução no mérito quanto aos pedidos que ele não tem competência por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual. E com relação aos pedidos que ele é competente, o processo prossegue normalmente. O que o juiz não pode fazer é rasgar o processo no meio, jogar um pedaço do processo para um juiz e ficar contra o processo. Isso ele não pode fazer. Ele tem que se declarar incompetente para os pedidos relativos ao período estatutário e julgar apenas os períodos em que o servidor era regido pela CLT. Professor, qual a diferença entre competência relativa e absoluta? Muito bem. A competência relativa é vinculada ao território e ao valor da causa. No processo de trabalho, não há competência em razão do valor da causa. Só há apenas competência relativa em relação ao território, ou seja, ao lugar da prestação do serviço, que é a regra geral. E a competência absoluta, ela diz respeito à matéria, à pessoa, ou à função ou à hierarquia dos órgãos jurisdicionais. A diferença básica é que a competência relativa, o juiz não pode declará-la de ofício, ao passo que a competência absoluta, o juiz tem o dever de declará-la de ofício. A Justiça do Trabalho é competente para julgar contratos de jogador de futebol? Realmente, a Justiça do Trabalho, ela é competente para julgar as ações oriundas da relação de emprego e da relação de trabalho. O jogador de futebol, ele é um empregado comum. Apenas o contrato dele se sujeita a cláusulas especiais. Mas ele é um empregado e, portanto, uma ação, por exemplo, do Romário contra o Vasco, quem vai julgar vai ser a Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho pode, de ofício, declarar-se incompetente para julgar a ação proposta por funcionamento da Organização Nacional do Trabalho, postulando reconhecimento de vínculo empregatício? Bom, se eu entendi bem sua pergunta, é aquele caso em que um funcionário de um organismo internacional, uma pessoa jurídica de direito público externo, postula reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. Na verdade, a gente sabe que esses entes internacionais, eles gozam da imunidade de jurisdição. Eles não se sujeitam à legislação brasileira, à jurisdição brasileira, salvo se houver acordos ou convenções internacionais dispondo expressamente isso. No entanto, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho aponta no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar essa ação até a fase de conhecimento, ou seja, até a sentença transitada em julgado. Depois disso, esses organismos internacionais gozam de imunidade de execução. Eles não podem ser executados, a não ser se eles abrirem mão dessa sua prerrogativa institucional de não serem executados pelo princípio da soberania entre os Estados. A Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação em que se discute o valor da contribuição sindical devida por servidor público estatutário? Olha, essa pergunta requer uma reflexão bem interessante. Por quê? Porque, em linha de princípio, a ação direta de inconstitucionalidade, número 3395, nela o Supremo deixou assentado que a Justiça do Trabalho
não tem competência para processar e julgar causas envolvendo servidor público e administração pública, porque essa relação, o Supremo entende que a relação ou ela é estatutária, que é o regime de cargo, né, para servidor investido em cargo público, ou essa relação ela é jurídico-administrativa. Mas essa relação, segundo o Supremo Tribunal Federal, ela não é uma relação de emprego e nem é uma relação de trabalho estrito sensu. É uma relação institucional administrativa. No entanto, há algumas questões que nós devemos frisar bem. Quando se tratar de demandas entre sindicatos de servidores públicos, nós não temos aí relação institucional entre o sindicato e o servidor público. O que há, na verdade, é uma relação associativa regulada pelo direito coletivo do trabalho. Então, eu penso que o juiz do trabalho poderá julgar tranquilamente essa ação sem ofender a autoridade da decisão do Supremo adotada na ADI 3395. Em outras palavras, o artigo 114, inciso 3 da Constituição diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações entre sindicatos, as ações de representação sindical, as ações entre sindicatos e trabalhadores e as ações entre sindicatos e empregadores. O critério que o legislador constituinte derivado criou foi, no primeiro caso, a representação sindical, competência em razão da matéria. Se a matéria for representação sindical, a competência é da Justiça do Trabalho. E mais outros 3 critérios, aliás, 4. Se for ação entre sindicatos, qualquer que seja a ação, houve disputa entre sindicatos para saber quem é o mais representativo, quem tem o direito de cobrar contribuições, enfim, competência da Justiça do Trabalho. Se for ação entre trabalhador e o sindicato, por exemplo, discutir eleição sindical, quem vai ser o presidente do sindicato, em relação entre os trabalhadores e o sindicato, competente da Justiça do Trabalho. Se for em relação entre empregadores e os sindicatos, da categoria econômica, também é competência da Justiça do Trabalho. O que o legislador constituinte derivado quis foi retirar da Justiça Comum, que antes essas ações eram julgadas na Justiça Comum Estadual. E por força da emenda 45, passaram a ser julgadas na Justiça do Trabalho. A ação envolvendo sindicatos, em linha de princípio, a competência é da Justiça do Trabalho. Professor, quem é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra o ato diretor de empresa pública que dispensa o servidor público concursado sem motivação? Bom, essa também é uma questão bem interessante, porque a emenda 45 deixou claro que a Justiça do Trabalho também tem competência para processar e julgar os mandados de segurança nas causas sujeitas à sua jurisdição. Então, vejam bem, o servidor de empresa pública, ele é regido pela CLT, por força do artigo 173 da Constituição. Ou seja, embora o nome seja empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado que está submetida aos princípios da administração. Dentre esses princípios está o da necessidade de fazer concurso público. Por exemplo, os funcionários da Caixa Econômica Federal são regidos pela CLT, mas são obrigados a fazer concurso público. E até pouco tempo atrás, entendia-se, aliás, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, entendia que esses trabalhadores poderiam ser dispensados sem motivação. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, mudou esse rumo da jurisprudência e passou a exigir que esses trabalhadores de empresas públicas e sociedade de economia mista só pudessem ser validamente dispensados mediante ato motivado do administrador. Então, se o ato de dispensa de um trabalhador de uma empresa pública não é motivado, é possível, é cabível, em linha de princípio, a impetração de mandado de segurança contra ato do presidente da empresa pública que teria violado o direito líquido e certo desse servidor. Mas essa matéria é polêmica porque alguns sustentam que esse ato é um ato de gestão,
e, portanto, sequer caberia mandado de segurança. Esse ato não seria um ato de autoridade a desafiar o mandado de segurança. Seria um ato do empregador qualquer. E aí a medida certa seria uma reclamação trabalhista, e não um mandado de segurança, uma reclamação trabalhista proposta contra a pessoa de direito público, a empresa pública, pedindo a reintegração ao emprego. Agora vamos para um breve intervalo e voltaremos já já para ouvir outras perguntas das nossas queridas alunas. Ok, meu nome é Carlos Henrique Bezerra Leite, sou professor de processo de trabalho e desembargador do TRT. Estamos aqui para mais algumas perguntas. Por gentileza, Patrícia. Professor, o juiz do trabalho é competente para decidir conflitos de representação sindical entre sindicatos de servidores públicos estatutários? Bom, essa pergunta é bem interessante, porque eu acabei de dizer ainda agora há pouco que conflitos envolvendo sindicatos, a competência passou a ser da Justiça do Trabalho. E se for sindicato de servidores públicos? Também. O fato de a ação direta de inconstitucionalidade 3395 ter decidido que não pode a Justiça do Trabalho ter competência para julgar ações envolvendo servidor público e a administração pública por relação estatutária ou jurídica administrativa, não abrange as ações entre sindicatos de servidores públicos, porque as relações entre sindicatos e servidores públicos não são relações administrativas, são relações sindicais, fora do âmbito do Estado, são relações de direito privado. Então, é a Justiça do Trabalho que vai dirimir as ações de disputas entre dois sindicatos de servidores públicos, ainda que eles sejam servidores estatutários. A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações de execução fiscal relativa a unidades devidas por médico ou ao Conselho Regional de Medicina? Bom, essa pergunta é bem interessante, porque a Constituição diz, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas a penalidades aplicadas pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Aplicadas a quem? Aos empregadores. No caso, esses órgãos de fiscalização do exercício ético e profissional não são órgãos que fiscalizam o trabalho. Por isso que a competência, nesse caso, continua na Justiça Federal. Ou seja, se o Conselho Regional de Medicina quiser aplicar uma penalidade de suspensão a um médico, por exemplo, não é a Justiça do Trabalho que vai dirimir esse conflito, e sim a Justiça Federal. Porque o Conselho é uma autarquia federal e em regime especial e não há uma relação de trabalho, há uma relação ética profissional, mas não uma relação de trabalho. Professor, quem é competente para julgar mandado de segurança contra ato do auditor fiscal do trabalho que aplicou multa por falta do livro de registro na empresa? Muito bem. Essa pergunta também é interessante, porque o mandado de segurança passou a ser previsto expressamente na Constituição, na competência da Justiça do Trabalho, desde que a matéria envolva a jurisdição da Justiça do Trabalho. Como a Justiça do Trabalho passou a ser competente para processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas aplicadas pelos órgãos de fiscalização do trabalho, o auditor fiscal do trabalho é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, então esse auditor fiscal ele pode ser uma autoridade coatora e, portanto, pode ser impetrado mandado de segurança contra ato desse auditor, que, por exemplo, violou a dupla visita, não observou o procedimento legal para poder fiscalizar uma empresa, etc. Neste caso, a competência é da Justiça do Trabalho, competência em razão da matéria é da Justiça do Trabalho, e a competência funcional é do juiz do trabalho de primeiro grau. É um das varas do trabalho daquela localidade. Beleza? Vamos para mais uma pergunta. Professor, se o réu ele oferece exceção de incompetência, ele poderá posteriormente suscitar conflito de competência? Essa também é uma pergunta bem interessante, porque ela está vinculada ao Instituto da Preclusão. Por que preclusão? Porque aquele que oferece, aquele que apresenta exceção de incompetência,
ele depois, né, aí ele ofereceu a cessão de competência. Aí o que o juiz faz? Se o juiz acolher, vai remeter os autos para aquele juiz que o juiz entender competente, para outro juiz. E esse processo, quando chegar lá nesse juiz, eu perguntar, mas eu não estou satisfeito, esse juiz mandou esse processo para um juiz que eu não gostava dele, não é esse juiz que eu queria que julgasse minha causa. O que acontece? Pela lei diz, ocorre preclusão consumativa para uns ou preclusão lógica para outros. O que acontece é que ocorre preclusão. Quem suscitou a incompetência, quem ofereceu exceção de incompetência, quem arguiu preliminarmente a incompetência, depois não vai querer suscitar o conflito de competência. Ou seja, o nosso sistema de competência foi muito bem articulado pelo legislador. De modo que, para cada causa, haverá um juiz competente para julgá-la. Mas, quando se trata de competência territorial, se o réu não arguir nada, essa competência se prorroga. Aquele juiz que era, em primeiro lugar, incompetente, mas o réu não alega nada, ele se torna competente quando se trata de competência em razão do território do lugar. No entanto, se o réu argui a incompetência e o juiz a acolhe e remete os autos para outro juízo, perante esse outro juízo, só quem pode suscitar o conflito de competência vai ser o autor, ou o Ministério Público nas causas em que ele puder intervir. O réu não vai poder, porque ele já exerceu o direito de não estar satisfeito com aquele juiz que ele arguiu. E depois, senão, ele vai ficar uma coisa de louco. Não estou satisfeito com esse, arguo para esse, arguo para aquele. Vou arguindo para todo mundo. Não é assim que o sistema funciona. Ele só tem a oportunidade de uma vez só a arguir a incompetência. Depois, para o juiz que foi remetido, ele vai ter que ficar satisfeito com aquele lá, não pode mais suscitar o conflito. O réu arguiu incompetência em razão ao lugar e o juiz acolhe, remetendo aos autos a outro juiz. Pode esse juiz de ofício suscitar conflito de competência? Bom, a pergunta dela está muito parecida com a outra que a Patrícia aqui me fez. Mas aqui a situação é um pouco diferente. Qual é? O réu arguiu a incompetência, né, pela CLT, ele ofereceu exceção de incompetência em razão do lugar. O juiz acolhe essa exceção, ou seja, ele fala assim, o réu tem razão mesmo. O local da prestação de serviço foi em tal lugar. Eu me declaro incompetente e remeto os autos para o juiz que eu entendo que é o competente. Chegando lá, esse processo, chega lá no juiz que foi encaminhado os autos, esse juiz olha o processo, fala assim, Caracachá, olha, eu não sou competente para isso aqui. Quem é competente é o mesmo juiz. Eu não concordo com a decisão dele. Eu acho que ele é que é o competente. Aí, esse juiz, a pergunta é essa, né? Ele pode, de ofício, suscitar o conflito de competência e remeter os autos para o TRT, dirimir o conflito para saber quem é o competente? Há uma discussão sobre isso, a lei me parece nebulosa, há uma lacuna, mas eu, pesquisando a respeito disso, cheguei à seguinte conclusão. Se trata de competência relativa ou de incompetência relativa, se o juiz não pode declará-la de ofício, também o juiz, para quem for remetido os autos, não pode declarar de ofício, não. O que ele tem que fazer é julgar aquela causa mesmo. Só quem poderá suscitar o conflito seria o autor. O autor ficou caladinho, teve que ir lá para o juiz onde foi remetido os autos, aí chega lá perante aquele outro juiz, ele fala, não é esse também que eu acho que nem é competente, não. Aí ele faz suscitar o conflito, mandar a matéria para o tribunal, e o tribunal é que vai conhecer do conflito e declarar quem é o juiz competente. O conflito de competência pode ser quando dois juízes se declaram competentes para a causa ou quando dois juízes se declaram incompetentes para a mesma causa. Nesse caso, o juiz se declarou incompetente, remeteu para o outro. Eu sou também incompetente. Esse outro não pode suscitar o conflito. Ele vai ter que julgar, porque se for conflito de competência relativa. Agora, se for competência absoluta, não for conflito de competência territorial, por exemplo, for competência em razão da matéria. Imagina, servidor público estatutário.
O servidor público entra com a ação na Justiça do Trabalho e pede lá um adicional de tempo de serviço, uma vantagem prevista no Estatuto do Servidor Público Estatutário. O juiz olha, fala, olha, segundo a ADI 3395, eu sou incompetente. Eu não posso julgar essa causa. Remeto os autos para o juiz da vara dos feitos da Fazenda Pública, que é competente para julgar as causas envolvendo o Estado ou o município. Aí remete para lá. Esse juiz chega lá, na hora que chega lá no juiz, e fala, olha, a competência para mim realmente é da Justiça do Trabalho. Eu entendo que aqui tem um período aqui de vínculo empregatício, enfim, qualquer que seja o argumento do juiz, aí quando é competência em razão da matéria, esse mesmo juiz pode suscitar o conflito, mandar para, no caso, qual vai ser o órgão que vai julgar isso? O TST, o TRT, o TJ ou o STJ. Nesse caso, quem vai julgar o conflito vai ser o STJ, porque compete ao STJ dirimir os conflitos entre juízes vinculados a tribunais diversos. Quem é competente para julgar mandado de segurança contra ato de juiz do trabalho que defere tutela antecipada para reintegrar dirigente sindical? Muito bem, excelente sua pergunta. Na verdade, é uma decisão judicial proferida pelo juiz de primeiro grau que desafia mandado de segurança que vai ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho ao qual ele estiver vinculado. A decisão que defere ou indefere tutela antecipada é uma decisão que tem natureza jurídica de decisão interlocutória. No processo do trabalho, em linha de princípio, não cabe nenhum recurso de imediato contra a decisão interlocutória. As decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, diferentemente do que acontece no processo civil. No entanto, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem caminhado no sentido de que, quando se tratar de decisão interlocutória que defere tutela antecipada, ainda que o argumento seja o mais importante de dirigente sindical, etc., a única maneira de atacar essa decisão é pela via do mandado de segurança, já que não existe recurso próprio para atacar. Mas só que no mandado de segurança, o impetrante vai ter que provar direito, que aquela decisão violou o direito líquido e certo seu, tem que comprovar isso de plano, por documento, que retrate bem a situação fática para não deixar dúvida. Então, por exemplo, ele prova, o empregador, impede o mandado de segurança, prova, ele não era dirigente sindical. Esse camarada aqui, ele era simplesmente um representante dos trabalhadores, mas era um delegado sindical, não era o dirigente, era um delegado eleito pela própria diretoria do sindicato. O TST entende que o delegado sindical não tem direito à estabilidade, então, nesse caso, o mandado de segurança poderia ser impetrado e o TRT concederia segurança para cassar aquela decisão que determinou a reintegração. Bom, gente, eu agradeço aqui, penhoradamente, as nossas queridas colaboradoras, alunas, a Patrícia, a Sara e a Safira. Fico muito feliz, muito honrado com as suas perguntas. Quero agradecer a vocês, telespectadores, por nos honrarem com esse programa, me darem essa oportunidade de estar aqui confabulando, discutindo sobre jurisdição e competência da Justiça do Trabalho. Agradecer a todos os colaboradores aqui da TV Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Fico muito feliz com isso, estar aqui. Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.